Nós vamos abrir a Santa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, para lermos os versos 1 a 9. Por favor, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Ofereça o seu exemplar da Escritura. Abençoe o seu vizinho. Enquanto os irmãos estão procurando a passagem na Bíblia, eu quero mandar um abraço para as nossas irmãs do Cristolândia Feminina e do Cristolândia Casa de Mãe. Elas estiveram aqui hoje pela manhã nos abençoando e eu fiquei sabendo que sempre participam do culto ao vivo com a gente pela internet. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para vocês. Deus as abençoe hoje e sempre, minhas irmãs, em nome de Jesus. Ezequiel 47 traz o relato de uma visão. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, disse o profeta. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e eis que era um rio que eu não podia mais atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. A passagem que nós acabamos de ler fala de uma visão muito bonita. Essa visão tem uma irmã gêmea, que é Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. A visão do Vale dos Ossos Secos e a visão da torrente das águas purificadoras são duas visões sobre o mesmo assunto, que é a necessidade que o ser humano tem de ser restaurado, vivificado, colocado em pé. Deus deu estas visões a um profeta chamado Ezequiel. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era um profeta que trabalhava no templo de Jerusalém. Fazia parte de uma família sacerdotal. Desde pequenino ele cresceu sendo preparado para a mais nobre das funções que um israelita poderia abraçar. Mas no ano 597 a.C., os exércitos de Babilônia entraram em Jerusalém e levaram os sacerdotes e vários líderes, como Daniel e seus amigos, cativos para a Babilônia. E entre estes estava Ezequiel, um jovem sacerdote. Agora imagine, Ezequiel, que havia se preparado desde criança para ser uma coisa, para trabalhar numa coisa, se via agora totalmente impossibilitado. Você entende isso? Os seus planos e projetos haviam sido quebrados. Ezequiel era um sacerdote. Ele deveria atuar no templo, oferecer sacrifícios a Deus, instruir o povo na prática da lei de Moisés. Mas agora ele estava em Babilônia, uma terra impura. Não havia templo, não havia sacrifícios, e ali os judeus deveriam permanecer cativos durante os 70 anos. Coloque-se no lugar de Ezequiel. Você sonhou com algo, você se preparou para algo, você investiu em algo, e de repente os seus planos são
destruídos. Mas, meus queridos, foi ali em Babilônia que Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Ele tinha o plano de ser um sacerdote, mas Deus tinha um outro plano para a vida dele. Deus queria que ele fosse um profeta. E como sacerdote, Ezequiel teria abençoado a geração dele. Como profeta, ele abençoou todas as gerações, porque aqui estamos nós, 3.000 anos depois, falando das visões de Ezequiel. Então, quando as coisas não dão certo, quando os planos são frustrados, quando os sonhos caem e se quebram, não se desespere. Deus sabe o que faz. E Ele tem o melhor para você. A visão da torrente das águas purificadoras nos fala sobre a vida de que necessitamos. Porque a vida segue uma regra. Só pode haver vida se houver água. Essa é uma regra da natureza. Os astrônomos dirigem os seus telescópios aos planetas em busca de água, porque imaginam eles, se houver água, pode haver vida. E, meus queridos, esta não é apenas uma lei do mundo natural, é também uma lei do mundo sobrenatural. Não pode haver vida espiritual se não houver água espiritual. A visão nos revela coisas muito importantes. A primeira delas, que nós precisamos ter muito claro e certo no nosso coração, é que a fonte da água espiritual, a fonte da água viva é Deus. Na visão de Ezequiel havia uma fonte, havia um rio que nascia e começava a correr, e este rio nascia do trono, do templo, do altar, da casa do próprio Deus. Era a maneira de, simbolicamente, Deus dizer o quê? Olha, eu sou a fonte da vida. A fonte sou eu. A água é viva, que pode dessedentar, que pode saciar, que pode lavar, que pode transformar, procede de mim. Eu sou a fonte, diz o Senhor. No livro de Salmos, no Salmo 46, no versículo 4, está escrito: há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E o engraçado é que Jerusalém não tem rio. Então, como é que a gente explica esse versinho? Se há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. É que o autor, o salmista, não está falando de um rio físico, você entende isso? Mas de um rio espiritual. E o rio é o próprio Deus. A fonte é o próprio Deus. Jesus Cristo disse certa vez a uma mulher na beira de um poço: todo aquele que beber da água que o mundo dá, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, dentro dele se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. As pessoas estão buscando saciar a sua sede de paz, de amor, de relevância, de pertencimento. O ser humano tem sede de felicidade, irmãos. Mas as pessoas estão procurando saciar esta sede nos lugares errados, nas fontes erradas. E nós precisamos saber, e é isso que a Bíblia está nos dizendo, que a fonte da água da vida é Deus. A segunda verdade que o profeta Ezequiel vislumbra e registra através dessa visão no seu livro é que a água da vida que flui de Deus flui em direção a nós. Não sei se você reparou, mas aqui no versículo 8, Deus diz: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. Se você pegar um mapa e seguir o rumo, você vai descobrir que ao oriente de Jerusalém, o que existe é um deserto. E esse deserto vai se tornando cada vez mais estéril e inóspito, até finalmente chegar no Mar Morto. O Mar Morto é o maior buraco do mundo.
Ali a superfície do mar está a 390 metros abaixo do nível do mar. E como as águas do Rio Jordão só chegam, empoçam e não seguem adiante, o nível de salinidade é altíssimo. Há 6 vezes mais sal nas águas do Mar Morto do que nos oceanos. E é por isso que o Mar Morto é morto. Nele não há vida. Nem vida vegetal, nem vida animal. Às vezes até os pássaros que sobrevoam o Mar Morto caem mortos, envenenados pelos gases sulfurosos que dali exalam. Arabá é o nome do deserto que fica ao redor do Mar Morto. Imagine um cenário de esterilidade, de escassez, de desolação, o pior possível. É na direção desse cenário que as águas correm. O que Deus está querendo dizer com isso para a gente? Que Ele vai onde precisam dEle. Que a graça segue a gravidade. Vem de cima para baixo e corre onde ela é necessária. Graciliano Ramos escreveu um romance chamado Vidas Secas. Mas este não necessariamente teria que ser o título de um romance, poderia ser a descrição de muitas vidas. Meus queridos, aquele deserto é um retrato pintado por Deus diante de nós, colocado diante de nós por Deus para dizer, olha, esse é o seu coração, esta é a sua alma. Precisa ser vivificada, porque você está morrendo de esterilidade, frustração e anseio. Luiz Gonzaga, cantando as secas, as estiagens do Nordeste, já dizia, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, e até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Ele estava falando de uma região castigada pela seca, pela estiagem. Mas não poderia estar falando sobre a vida de muitas pessoas, sobre o coração de muitas pessoas, que lutam, que batalham, que sonham, mas que esbarram numa verdadeira secura de paz e esperança. Então é nessa direção do necessitado, do aflito, do angustiado, que o rio da graça de Deus, que o rio da presença de Deus, que o rio da glória de Deus flui. Em outras palavras, o rio corre na sua direção e na minha direção, porque nós precisamos de Deus. Agora, chegamos a um terceiro ponto nesta visão, e muito interessante, que nos ensina o seguinte: o rio transformador de Deus só vai operar milagres na nossa vida se nós nos entregarmos a Ele. É um detalhe muito elucidativo desta visão. Ezequiel vê um rio nascer lá do trono, ou seja, a fonte é Deus, correr em direção ao deserto, ou seja, Deus quer abençoar aquele que precisa. E Ezequiel é convidado por um homem, que na verdade é um anjo, a acompanhar o rio. Venha comigo. E lá vai o anjo, e ele tem uma fita métrica na mão, não é? E então o anjo e o profeta vão caminhando na visão, e eles caminham 500 metros, e então o anjo diz, Ezequiel, atravessa o rio. E Ezequiel atravessa, mas as águas batiam nos seus tornozelos. E ele chega do outro lado, e só tem pedra e sal, porque é a Arabá, é o Mar Morto, é o deserto. Mas eles continuam seguindo o rio, mais 500 metros. Chega mais 500 metros, o anjo diz de novo, Ezequiel, atravessa o rio outra vez. E Ezequiel atravessa, e aí ele diz que agora as águas estão batendo nos joelhos. Mas ele chega do outro lado e só tem pedra e sal, e deserto, e desolação. E então ele continua caminhando mais 500 metros, o anjo diz, Ezequiel, atravessa o rio de novo. E talvez Ezequiel, já cansado de receber ordem desse anjo, diz, vai lá,
outra vez, e ele atravessa novamente o rio, e agora as águas dão nos seus lombos, na sua cintura. Nada acontece. Na quarta vez que Ezequiel atravessa o rio, não dá pé. Não é isso que nós lemos? E a água carrega o profeta. Na verdade, Ezequiel diz que o anjo teve que pegá-lo e trazê-lo para a margem. Era um anjo salva-vidas, irmãos. Porque tem anjo salva-vidas também. Aqui na igreja nós temos um salva-vidas, irmão Osvaldo. E tem anjo salva-vidas também. O Ezequiel não conseguiu mais caminhar, ele não pôde mais se sustentar sobre as suas pernas. E dessa vez, quando ele chegou do lado de fora, não tinha mais pedra e sal. Aleluia. Havia plantas, havia flores, havia vida, havia fruto, um milagre tinha acontecido. O que Deus quer ensinar com isso para a gente? Que não adianta você ter um pouquinho de Deus, pelas canelas, pelos joelhos, pela cintura, até o pescoço, enquanto você estiver se sustentando sobre as suas próprias pernas, tudo o que você terá será uma religião. Mas quando você se entregar a Deus e permitir que Deus carregue você, aí sim você terá salvação. Algumas pessoas já estiveram dentro de uma igreja, já frequentaram uma comunidade religiosa durante algum tempo e disseram: olha, esse negócio de Jesus pode até funcionar para os outros, mas comigo não funcionou. Leon Tolstói, grande escritor russo, num dos seus textos disse que o problema do cristianismo não é que ele foi tentado e não funcionou, é que os homens acharam difícil demais e não tentaram. O problema do cristianismo não é que ele foi tentado e não funcionou, é que os homens acharam difícil demais e não tentaram. O seu problema não é que você tentou e não funcionou, é que você nunca se entregou. Você atravessou o rio da graça, você se refrescou com algumas gotículas do poder de Deus, mas sempre quem definiu o rumo foi você. Eram os seus pés que estavam no chão, era você que ditava as regras. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A salvação só chega até nós, a transformação só ocorre na nossa vida quando a gente se entrega. E Deus está esperando este passo para operar milagres na sua vida. Porque essa é a quarta e última lição que este profeta nos deixa, através da visão, que o rio da água viva de Deus pode transformar a nossa vida. Não é o que acontece na visão? Quando Ezequiel atravessa o rio pela quarta vez, e agora na verdade ele não atravessa, porque ele entra no rio e não sai, não dá pé, e o rio vai arrastando o profeta, e o anjo diz para ele: viste, filho do homem, aprendeste, compreendeste? E pega Ezequiel e traz para a margem. Dessa vez, quando o profeta chega do lado de fora, o que ele vê é um novo cenário. Não é mais deserto, não é mais só pedra e sal. O que ele vê é um verdadeiro jardim, é um verdadeiro paraíso. O retrato de uma vida transformada por Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Algumas vezes, nós podemos olhar para nós mesmos, fazer um exame da nossa vida e dizer: olha, não tem muito o que fazer, não tem muito o que ser diferente. As circunstâncias conspiraram contra mim, e eu nasci assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim. E alguns nascem predestinados a ser felizes, e não foi este o meu caso. Eu sou um deserto, e não há esperança de transformação para a minha vida. Olha, isso é o que o diabo quer que você acredite. Mas não é isso o que Deus nos ensina na sua santa palavra. Quando a gente se entrega, quando a gente confia, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, o milagre é possível, a libertação é possível, a felicidade é possível. Existe um Deus,
Esse Deus quer que o seu nome seja escrito no livro da vida. Quer que as suas cadeias sejam partidas, que as suas feridas sejam curadas. Este Deus quer o melhor para você. Mas para isso, você terá que confiar nele e entregar a ele a direção. Não se molhar com um pouquinho de religião, mas entregar a ele realmente o seu coração, a sua vida. Queridos, existe um rio, que é um rio de vida. E o nome deste rio é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a água viva. Jesus veio a este mundo. Por nós viveu, por nós morreu, por nós tomou uma cruz e caminhou pela via dolorosa em direção ao Calvário. As suas costas foram laceradas pelos açoites, a sua testa foi rasgada pelos espinhos, as suas mãos foram pregadas e os seus pés também no madeiro. E ali, suspenso entre a terra e o céu, reconciliando o homem e Deus, ele disse no último suspiro: está consumado, está pago, está feito. Nesse momento, diz a Bíblia, aproximou-se um soldado e com uma lança transpassou o seu coração, e dali fluiu o sangue e água. O sangue que purifica, a água que sacia. Vá à fonte. A fonte é Jesus. Nele há poder para lavar, limpar, transformar, saciar, abençoar, tornar feliz. Um hino muito bonito do cantor cristão, o hino 215, diz na sua letra: ó, vinde à fonte de sangue, vinde, sim, vinde a Jesus. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Querido, querida, venha para a fonte bendita. Venha para o rio. Deixe-o passar na sua vida. Deixe-o transformar a sua vida. Abra de par em par seu coração.